Olá, pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso novo episódio do Gestão em Ação. Nesse episódio, vamos falar com a Ecobox, uma empresa que tem um propósito muito forte na sustentabilidade, a sua essência é pautada nesse tema, é baseado na estratégia e nos produtos que ela aplica no mercado, que são embalagens, que são oriundas de materiais recicláveis e ela também pode ser 100% reciclada. Então, ajuda muito as empresas, ajuda muito a ocupação, diminuição de aterros sanitários e toda a estratégia, né, dessa parte de economia circular que a gente vai discutir bastante aqui. E para, né, conversar sobre questões técnicas, estratégicas, a gente recebe aqui o Bilia e a Cristiane, dois representantes da empresa, profissionais já que têm muito conhecimento e vai poder, né, trocar com a gente aqui nesse episódio. Então, Bilia, Cristiane, sejam bem-vindos. Bom, muito obrigado pelo convite, de termos essa oportunidade de podermos mostrar ao público as nossas novidades, as nossas ações. Meu nome é Ademir Bilia, sou responsável pela área técnica da Ecobox, estou na Ecobox há 12 anos, operando na área técnica, desenvolvimento de equipamentos, moldes e processos e especificação de materiais. Muito bom, Bilia. E você, Cristiane? Bom, primeiro, muito obrigada. É sempre muito bom falar sobre sustentabilidade. Obrigado pelo convite. Meu nome é Cristiane. Eu estou na Ecobox há 6 anos e hoje sou responsável pela operação da unidade de reciclagem. Nós temos 2 unidades, uma que fica em Paulínia, que produz as caixas, e outra que fica em Valinhos. E a unidade de Valinhos é que faz a reciclagem do material nosso e também dos clientes que a gente faz esse trabalho para fechar a economia circular. Muito bom, Cristiane. Pessoal, vamos falar um pouco, né, sobre o produto, né, assim, e também a estratégia da empresa, né? Hoje, o nosso episódio trabalha gestão e sustentabilidade. Como que nasceu a empresa? Conta um pouquinho da história, a linha, né, de vocês trabalharem com sustentabilidade. Como que isso se integra dentro dos conceitos da empresa? Fala um pouco para a gente aqui, para essa introdução. Bom, nossa empresa ela tem um fundador, que é o Sr. Kleber Maza, e ele trabalhava com caixas plásticas como vendedor, aí ele resolveu empreender e começar com caixas para o mercado automotivo. Perfeito. Começou lá com 3 produtos, 4, aí depois de um tempo ele viu a necessidade de termos caixas para a logística reversa, principalmente na área de e-commerce. Foi quando nós começamos a trabalhar muito com as indústrias farmacêuticas, as farmácias, nos e-commerces, na distribuição de produtos, separação de produto, e a empresa tomou esse rumo, diferente daquele mercado de fazer caixa para laranja, caixa comum de mercado. Nós atuamos numa área técnica. Depois de um tempo, começou a economia circular. O que a gente captava as caixas quebradas dos nossos próprios clientes, onde isso vale uma moeda de troca. Perfeito. O cliente tem a caixa quebrada, uma caixa que sujou, que já está com a vida vencida, ele faz a troca. A gente pega esse material, recicla e fornece caixas novas para o cliente. E aí, a partir de um certo momento, com a questão da sustentabilidade, que para muitos é um mito, né? Para outros é uma coisa que não é ainda bem compreensível, nós começamos a procurar empresas que podiam fazer essa recuperação de material e começamos a empregar em nossas caixas, com um diferencial do quê? De manter as características originais do produto. Perfeito. Porque, infelizmente, ainda no Brasil, o produto, quando se fala que é reciclado, ele é de baixa qualidade. Ah, sim. Então, nós estamos quebrando essa barreira, mostrando que um produto reciclável ele é tão bom quanto um material virgem, bastando apenas colocar alguns aditivos, fazer um processamento adequado daquele material. Com o passar mais ainda dos tempos, nós fomos procurados pela PepsiCo do Brasil para fazermos pallets sustentáveis, porque essas empresas maiores elas já estão com aquela meta de para 2030 zerarem o carbono que elas geram, né, equilibrando com os recursos que eles usam todos sustentáveis. Uma lâmpada de LED, uma energia elétrica gerada pelo sol e assim por diante. Cada um tem o seu caminho.
mas aí chegou na área das embalagens. E aí nós fomos apresentados a uma empresa israelense chamada UBQ, que fabrica um produto que, adicionado em certas porcentagens, você zera o carbono daquele produto. E certificado isso aí, certificado mundialmente, então não é uma coisa assim que foi tirado da cartola, né, por alguém, é um produto que já é certificado mundialmente, e o pessoal foi lá na ONU, certificadores europeus que comprovam a eficácia da sustentabilidade desse produto. E aí nós fizemos esse projeto grande, estamos trocando todos os pallets da América Latina inteira por pallets sustentáveis, fabricamos no Brasil e mandamos para as unidades da PepsiCo da América Latina. Então a PepsiCo foi pioneira nesse tipo de produto. E agora estamos com um novo produto, que é uma caixa retornável, que é a Claro. Ela faz a coleta dos equipamentos danificados, com defeito, devolução de clientes, e a gente começou a empregar esse material também nas caixas da Claro. A Claro está tomando uma grande ação mundial também de sustentabilidade. Então, isso aí tem se encaminhado, tem crescido, e desta forma a Ecobox viu esse novo nicho de mercado e começou a propor isso aos nossos clientes. Então, qualquer cliente que esteja em busca de sustentabilidade, de zerar o carbono em suas unidades, nós temos a solução na área de embalagens. Muito bom. E na produção lá, Cris? Fala Então, outra ação que a gente fez foi montar a unidade de reciclagem, porque assim, como o Bília falou, sempre foi o mote da gente tentar utilizar materiais recicláveis, né? Como o Bília falou, a gente tem no Brasil algum preconceito em utilizar, mas hoje, se você coloca aditivos, você consegue produzir produtos com alta durabilidade, compatíveis em algumas aplicações até com o produto virgem. E nós começamos a investir na parte de reciclagem. Antes era só um moinho que ficava dentro da fábrica de caixas, que a gente só moía o material e jogava nas injetoras para produzir a caixa. E agora não, agora a gente tem uma planta, nós temos extrusoras, então além de moer, que é fazer esses floquinhos, não sei se vai pegar, que você pode moer a caixa, nós também granulamos através da extrusora, que é fazer a matéria-prima, todo que você pode colocar aditivos, corantes, né? O que você quiser. Para outras fábricas, né? Vocês vendem esse produto também? Não, hoje o que a gente está fazendo? A gente está abastecendo a nossa fábrica. Perfeito. Aí a gente já está com uma extrusora, compramos outra. Isso é legal. E estamos ampliando a planta. Perfeito. Então, o que a gente faz com os nossos clientes hoje? Como o Bília falou, a gente atende muita parte de redes de farmácia. Então, a Raia Drogazil, DPSP, Drogaria Araújo, Nicei, farmácia São João, de todo o Brasil, Indiana, você tem a nossa caixa serve para logística reversa, então a caixa ela sai do centro de distribuição com remédio e vai para a farmácia da sua esquina. Perfeito. E essa mesma caixa volta para o centro de distribuição, enche de remédio de novo, vai para a Rua do Bília. E essa caixa ela tem um ciclo de vida. Perfeito. Então, depois de 4, 5 anos de tanto manuseio, ela quebra, ela perde a tampa. Sim. Então, o que a gente faz? A gente fecha a economia circular. Então, a gente produz a caixa, manda para o cliente utiliza. No término da vida útil dele, do produto, ele manda essa caixa de novo para a gente. E a gente troca 5 quilos de sucata que ele manda por 1 quilo de caixa nova. Perfeito. É permuta, não tem desembolso financeiro. Legal. Isso é muito legal mesmo, gente. Parece que a gente voltou no tempo de ficar fazendo escambo, mas é bem isso. Legal. Então, muito legal. Tem clientes, inclusive, a Loli, por exemplo, que ela nem compra caixas. Ela fabrica mamadeira e tem o restante de produtos dela. Ela manda para mim e troca por caixa que ela utiliza. Que fantástico. Então, ela cede a matéria-prima. Exato. Ela não compra muita quantidade de caixa, mas o que ela precisa de caixa, ela faz a permuta. Legal. Então, isso para todos os clientes a gente faz. E também a gente faz, por exemplo, o Mercado Livre, que é um dos maiores clientes da gente também. O Mercado Livre, ele quer trocar. Ele comprou muitas caixas de um tipo da gente,
Mas o pessoal do setor de embalagem chegou à conclusão, não, eu quero trocar. Quero trocar esse modelo, Cristiane, por outro modelo. O que eu faço com essas caixas? Milhares de caixas que eu tenho aqui. Porque você sabe, Claro. a maioria do pessoal sabe, para você descartar plástico, você não pode descartar como você descarta o orgânico. Sim, claro. Não põe lá e o lixeiro leva. Você tem que pagar para Sim. um aterro sanitário. Sim. Então, isso também para os clientes é maravilhoso, porque eu troco por caixas. Então, no caso do Mercado Livre, ele manda para mim, eu troco pela caixa que ele está querendo. Muito bom. Então, isso assim cresceu muito a ponto de hoje, Paulínia, esse ano quase não comprou material de fora. Eu mesmo pego e faço na economia circular com os clientes nossos, reciclo e mando material para produzir as nossas caixas. Então, o ganho que a gente teve foi muito grande, o ganho da sustentabilidade é muito grande. Perfeito. E tem muita procura de todos os nossos clientes para fazer isso. Perfeito. Hoje o material das caixas que vocês produzem é 100% reciclado? Vem de origem reciclada ou ainda tem matéria virgem um pouco ainda que vocês colocam? Depende da aplicação. O Bíblia pode explicar. Nós temos caixas que são mais críticas quanto à resistência, por exemplo, à intempérie. A gente pode aditivar com os aditivos de resistência UV, mas a gente coloca um pouco de virgem também. Entendi. Essas que necessitam de maior resistência. Cada produto, às vezes tem produto que a parede é muito fina, né, o tipo de produto, então aí a gente coloca um pouco de produto virgem. E tem aqueles produtos, né, nossas caixas basicamente são feitas em polipropileno, 90%. Perfeito. Poucos produtos são polietileno, que o polietileno ele é usado quando você precisa de temperaturas baixas. Perfeito. A gente tem até uma regrinha de padaria, como a gente fala, né, que menos de 0 para baixo usa polietileno, 0 para cima usa polipropileno. Perfeito. Então tem essa regra, então a gente faz essas aditivações, essas composições. As caixas têm testes, né, que é teste de queda, teste de impacto. Então a gente vai achando qual o melhor balanço entre virgem e reciclado, e muitos produtos são 100% reciclado. Perfeito. Uma coisa que eu vi, e eu estava, né, obviamente vocês têm um foco muito em B2B, né, vocês fornecem basicamente para grandes empresas, mas eu vi que vocês se preocupam com a ergonomia do material, né, eu vi que muito das caixas de vocês tem uma questão ergonômica, de uso, né, da questão da tampa, né, muitos têm tampas, né, tem para o uso do processo. E a diversidade de produtos de vocês é muito grande, né? Vocês têm produto para a indústria automotiva, que é um tipo de produto muito específico, a questão dos próprios pallets, né? Eu vi que a gama de vocês é gigante em relação à quantidade, ao formato do produto e ao uso do cliente. Vocês fazem, a minha pergunta é assim, vocês fazem o desenvolvimento para o cliente? Então, uma indústria chama vocês e fala, poxa, eu preciso otimizar aqui a minha questão de embalagem para produto, para praticar uma logística reversa melhor, isso vai ser melhor na minha linha. Como é que vocês fazem esse estudo? Conta um pouco para a gente aqui, como é que é, para você criar uma embalagem específica para um cliente. A maioria dos nossos produtos são normatizados. Para a indústria automobilística existe uma norma VDA, é a Associação dos Fabricantes Alemães de Veículos, e nós fabricamos as caixas KLT, que é Klein Lastenträger, que é uma caixa pequena para transporte. Perfeito. E tem a GLT, que é a Grosslandungsträger, que é a caixa grande para transporte. Perfeito. Então, isso é uma norma alemã, o mundo inteiro é padronizado, perfeito. Seguimos a norma, você entra lá na internet, entra no site da VDA, paga lá 500 euros, baixa o desenho e você fabrica a caixa. E tem os produtos que são sobre demanda, que é aquele específico. Por exemplo, a Hering nos chamou há uns 8 anos atrás, falou, preciso uma caixa que tenha que dobrar 2 camisetas no fundo, tem que ter 2 camisetas dobradas, ela não pode ultrapassar a medida de 600 por 400, tem que resistir a X quilos, então nós desenvolvemos a caixa. Perfeito. Aí tem a parte de ergonomia, como você citou, que é muito importante, porque a pega da caixa, o manuseio da pessoa, né? No caso do Mercado Livre, nós usamos uma caixa que com o tempo o Mercado Livre fez uma demanda para nós. Falou, no pessoal da linha tem estatura baixa a maioria. Então eu preciso que você crie uma alça na lateral também,
para facilitar a ergonomia de pessoas de baixa estatura. Então, aí criamos um produto com essas 2 alças laterais também para pessoas de baixa estatura. E temos as caixas principais hoje que nós fazemos para sistemas automatizados. Hoje o Mercado Livre, C&A, a Renner, nós fizemos o CD da Renner aqui em Cabreúva recentemente, 350 mil caixas, que trabalha totalmente automatizado, você compra lá o teu produto, já o robozinho vai lá, busca a caixa, o operador separa, põe no saquinho já com o teu endereço e de lá sai para o last mile, né, a entrega final. Então, sistemas automatizados, a C&A, a Renner, a própria Drogaria São Paulo, os sistemas são todos automatizados. Então, essa automação também nos forçou a buscar um produto mais tecnológico, porque aí temos o problema da precisão do produto, sem dúvida. A precisão, porque os robôs, os LEDs que interpretam o tamanho da caixa, o peso que ela tem que suportar. Então, tudo isso nós fomos agregando aos nossos produtos e hoje nós temos 80% do mercado de automação no Brasil são com nossas caixas. Fantástico, fantástico. E assim, eu acho que e vocês hoje são certificados ISO 9000, né? A ISO 9000 com certeza deve ajudar vocês na parte de processo, na parte de inspeção, na parte de calibração, né, de você conseguir trabalhar um produto, como você falou, né, Billy, assim, que vocês trabalham com uma medida muito específica, muito exata, Sim. né? Vocês têm lá as matrizes, né, com certeza. Então hoje a ISO 9000 já ajuda vocês um pouco, assim, ou é relevante? Fala um pouco da ISO 9000 lá da fábrica pra gente. Sim, é importantíssimo, importantíssimo, né? A gestão de processos é importante. Tanto na questão de redução de custos, de você conseguir processos mais eficazes, quanto de você dar a garantia para o cliente da qualidade do produto, é um atestado que você também garante o produto, a qualidade do produto ao cliente. A parte de sustentabilidade também é importante, né? Então, assim, eu acho que foi essencial para a gente. Quando que vocês certificaram, Esse Cris? ano. Esse ano. Esse ano. Qual foi o organismo, vocês lembram? Qual que é o organismo certificador? A Vanzolini. A Vanzolini, Fundação Vanzolini. É o mesmo certificador da SG4. Nós também somos ISO 9001 e a Vanzolini também, a Fundação Vanzolini que nos certifica. Foi esse ano, então? Foi esse ano. Olha, então é recente. E assim, você vê, né, uma fábrica, hoje eu penso, né, assim, a gente que já trabalha há muito tempo com esse segmento, né, a ISO 9000 ajuda muito na organização e limpeza, nos processos, na educação dos trabalhadores, né, porque você tem tem um item específico de treinamento, competência. Então, eu acho que isso ajuda muito. A própria auditoria interna, de você tratar produto não conforme, e você poder desenvolver um método ali para descobrir a causa daquele desvio, é muito importante. Também dos clientes da gente. Satisfação. A satisfação é importantíssimo também. Você ter o feedback do mercado dos seus produtos é fantástico. Fantástico. E você que trabalha com a área de projeto, né, que o que foi muito importante para a área de engenharia, no gerenciamento do projeto. Perfeito. Porque entra lá com requisito de entrada, que é do cliente, perfeito, que o cliente espera daquele muito legal, produto, os regulamentos governamentais, né? Então tudo isso ele é contemplado. A gente torna-se uma rotina essa análise, que às vezes era esquecida, vista com certa superficial, de forma superficial. Perfeito. Então isso aí ajudou bastante no gerenciamento de projeto. Sim, porque o desenvolvimento de um novo produto, né, a ISO 9001 tem isso de uma forma bem característica, tem todas as etapas, de entrada, levantamento de requisitos regulamentares estatutários, depois você faz um protótipo, você testa. Então, e o mais legal, né, você guardar o registro disso tudo, porque você desenvolveu um produto hoje, né? No futuro você vai desenvolver um outro, você tem história, você tem teste, esse histórico ajuda muito a você otimizar a coisa no futuro. Com certeza. Porque a gestão é a memória, né? Então, o que a gente cria é memória. E tem gente que acha que é burocracia. Pô, isso é burocracia. Mas a pessoa não entende e não vê que quando e vocês já perceberam isso, e você vê, né, Bíblia, por você já citar, é porque isso te ajuda. Esse histórico, no futuro, quando você for implementar novos desenvolvimentos, isso vai trazer uma análise mais rica, mais ampla,
né, mais detalhada, e você gera histórico. Daqui a 10 anos você pode voltar a uma caixa que você desenvolveu, né, para uma empresa e falar, poxa, vamos ver a espessura, vamos ver quanto que isso deu de problema depois, que tipo de não conformidade apareceu para você testar uma outra estrutura naquele projeto. Né? Então, eu acho que ajuda muito quando você... São as né? famosas lições aprendidas. Exatamente. Né? Imagina se você não documenta lições aprendidas. E você vê um negócio, né, Bília? Hoje você está lá na empresa, daqui a alguns anos você pode se aposentar. Sim. Então, o know-how, a tecnologia, como é que você vai perpetuar isso? Imagina toda a tua experiência, todo o seu conhecimento, da Cris também, da Cristiane. E eu acho que a empresa, o conceito da empresa, e aí eu falo bastante aqui, a sustentabilidade é se sustentar. A Ecobox tem que estar operando daqui a 50 anos. Uhum. A Ecobox tem que estar viva daqui a 100 anos. Então, como é que se garante que isso, né, vai ter a mesma qualidade hoje? A gente não pode depender da gente, né? Uhum. A empresa CG4 não pode depender de mim. Então, a gente não pode depender de vocês. Então, a ISO 9001 traz uma base de crescimento e sustentação fantástica, né? Para processo, para conhecimento, para treinamento. E muito bom saber que vocês, né, seguiram por esse processo. Né, e eu trabalho com plástico há bastante tempo, né? E eu trabalhei na Volkswagen 15 anos. Que legal. E aí eu conheci um alemão que se aposentou com 45 anos de produção, Imagina. fazendo painel de instrumento, fazendo para-choque lá em Wolfsburg, na Alemanha. E ele chegou uma vez e falou para mim, senhor Bília, quem falar que entende de plástico é mentiroso. Porque cada caso é um caso. E essas questões que você citou são super importantes, de você registrar o que você fez, qual foi o resultado, perfeito, o que pode ser feito melhor, tanto é que cada caixa que nós fazemos, uma é melhor que a outra. Perfeito. Cada perfeito. Produto que a gente faz, a gente vai incorporando aprendendo com os erros. Né? Insucessos, erros, claro, melhorias, e a gente vai... Fantástico. Crescendo nessa espiral, né? Você viu o conceito da melhoria contínua, que é a essência, né, da gestão da qualidade, isso de forma muito clara no dia a dia de vocês, né? E você vê como isso é interessante, né? Assumir isso e eu penso exatamente assim, sabe, Billy e Cristiane? Cada novo escopo de trabalho que a gente desenvolve na nossa consultoria, cada um é melhor, a gente interage melhor com o cliente, a gente aprende mais tecnicamente. Eu acho que esses degraus, né, de crescimento, conhecimento, melhor entrega, é uma coisa que faz parte do processo natural da vida, e quando isso é consciente, e a gente tem uma ferramenta como a ISO 9001 para ajudar a gente, né, isso dá mais, eu digo, mais fortaleza, né, dá mais musculatura para esse processo. Muito bom saber. Pessoal, vamos encerrar esse primeiro bloco, né, para a gente, né, ir aqui para um intervalo, e voltamos daqui a pouco aqui com a Ecobox no segundo bloco do Gestão em Ação. Até lá. Voltando aqui para o segundo bloco da nossa entrevista com a Ecobox, vamos explorar um pouco aqui, Billy e Cristiane, o produto, né? Vamos falar um pouco das embalagens. Vocês estão com um projeto novo de garrafeiras, né? Isso vocês estão entrando nesse mercado, né, de alimentício, né, da parte de garrafa, que exige, né, uma caixa resistente, uma caixa com encaixe, né, porque elas são empilhadas. Uma questão ergonômica, porque o pessoal opera bastante, eles batem caixa, assim que eles chamam, porque a gente atende o Grupo Petrópolis, a gente conhece bem esse produto, né? Então a gente sabe como que isso acontece, né? Um cuidado muito grande até da questão de segurança do trabalho, né? O Grupo Petrópolis é uma empresa muito atenta para a questão de segurança, e eles, né, sabem que essa operação de caixa é um item assim, muito importante para eles. Fala um pouco desse produto e dos outros produtos que vocês estão desenvolvendo agora. Bom, o nosso investidor, ele relutou um pouco em fazer caixa de cerveja, porque é um mercado que já está um tanto quanto saturado, mas nós fomos procurados por uma grande cervejaria, que ainda não podemos divulgar o nome, claro. E nós desenvolvemos uma caixa de cerveja. Olha que fantástico. Que alguém pode falar, mas caixa de cerveja é um negócio comum. Realmente, é uma coisa comum. Tem vários fabricantes no mercado. Nós nos preocupamos nas dimensões, que é obrigatório, porque na cervejaria é tudo automatizado. Perfeito. A colocação das garrafas, a retirada, é tudo automático. Então, ela tem que obedecer certas medidas bem específicas. As colunas são ocas para dar resistência. Perfeito. Não temos perfuração nenhuma externa. Tem caixas que têm furos, então perde resistência, causa, né? problema também, principalmente na higienização. Na higienização. Então essas caixas de parede plana, que já são antigas no mercado, elas vieram para que
tivesse maior facilidade na limpeza da caixa. Perfeito. Sendo que as nervuras de reforço ficaram na parte interna. Na parte interna. Né? Perfeito. E o importante na caixa de cerveja é a técnica de injeção, onde nós fazemos a injeção por 6 pontos, com câmara quente balanceada, de tal forma que o produto tem uma dispersão do material bem distribuída, homogênea, né? Bem homogênea, porque a resistência na caixa de cerveja, ao contrário de todos os produtos que eu falei anteriormente, que são em polipropileno, a caixa de cerveja é em polietileno de alta densidade. É só P? Só PAD. No Brasil, PAD. 100% é polietileno de alta densidade. Na Europa tem algumas caixas em polipropileno, mas as garrafas são menores, né? Como no Brasil é 0,600, né? 0,6 litros, então a caixa é em polietileno. De alta densidade. Agora, o polietileno, por que as caixas são em PP e são em IPE? O polietileno, ele sempre causa uma deformação no produto. Você nunca vai ver uma caixa de paredes completamente planas, lisas, só em polipropileno. Perfeito. Em polietileno, ela tem mais resistência, mas tem esse problema de deformação. Perfeito. E para a gente ter um painel relativamente plano para poder fazer a impressão, nós temos que ter essas técnicas de colunas ocas, nervuras de baixa espessura do lado interno. Então, tem algumas técnicas para construir o ferramental. Ô, Billy, você deita, por gentileza? Não, pro outro lado aqui. As colunas, isso aqui não é comum, né? Essa coluna desse jeito aqui. Não é comum. Não é comum, né? Ela tem essa forma triangular justamente para aumentar a resistência. Perfeito. E como a caixa de cerveja ela é comum, mas o que nós estamos oferecendo para o mercado é uma caixa padrão dentro da especificação. Uma caixa de cerveja ela sofre 20 testes. Olha que fantástico. Teste de queda, teste de impacto lateral, esfera no ponto de injeção, tensoativo, coloca-se a caixa num banho de água com detergente 80 graus. Se tiver qualquer tensão, ela trinca. Perfeito. Tem que passar nesse teste. Teste de alça, ela fica pendurada com a carga, tudo isso carregado. A gente tem os bonecos de alumínio simulando o peso da garrafa, e teste da alça, e teste lateral, o dimensional, estufa, coloca a caixa durante horas dentro de uma estufa para ver o encolhimento, simulando que a caixa vai encolhendo ao longo dos anos. Ver qual que é o máximo que ela vai encolher, senão vai sair de dentro da tolerância admissível. Então, mas aí o nosso investidor ele pensou, vou fazer uma caixa comum? Não. Então nós oferecemos hoje essa caixa com um aditivo da UBQ, que é um master, que é mais novo ainda do que os produtos que nós estamos usando lá para PepsiCo, e que não muda a cor, né? Não altera a cor. E é um master batch que você coloca da UBQ, que você fornece uma caixa com carbono zero dentro do padrão de cor especificado pelo cliente. Seja amarelo, vermelho, verde, azul. Qual que é a proporção desse master? Isso aí varia entre 7% e 12%. Da quantidade de... Depende muito do balanço de carbono que o material que a gente está usando vai ter. Né? Porque, por exemplo, essa UBQ, ela calcula até a perda de carbono, como o material vem de Israel. O que o navio consome de combustível de Israel até o Porto de Santos, eles colocam isso aí na conta. Perfeito. Todo esse balanço, então, quem faz o cálculo para nós é o UBQ. A gente manda para ele, fala, vou fazer a caixa com o produto tal, na proporção tal, qual é a porcentagem de material UBQ que a gente deve colocar para zerar o carbono desse produto. Ou, em alguns casos, o cliente, se ele fala, eu quero crédito de carbono. Aí você aumenta um pouquinho mais a porcentagem e aí você fornece um produto com crédito de carbono. Perfeito. Só um pouquinho mais caro ali, mas ele vem com essa possibilidade de ele fazer uma compensação lá no inventário dele. Então, a grande diferencial da nossa caixa, além dela obedecer às normas obrigatórias de mercado, nós temos essa opção com zero carbono. E ela é reciclável. Hoje eu pego esse produto, eu consigo levar lá na crise e consigo voltar para... Totalmente. 100%. 100% reciclável. 100%. E esse processo que vocês vão fazer também com as garrafeiras no futuro, de trocar 5 ou 4 por uma,
A nossa área comercial, ela vende a caixa e já agrega esse serviço, Fantástico. oferece esse serviço. Fantástico. E aí, se o cliente se interessa, já entra em contato comigo, aí eu entro junto com a negociação, entendeu? Que Então, de fantástico. repente, eles. Tem clientes que quero comprar 1.000 caixas, mas eu tenho essa quantidade de caixa quebrada. Em vez de comprar 1.000 caixas, você pode comprar 1.000 e eu te mandar mais 100, ou você pode fazer parcial, Legal. você paga 900 e eu te mando 100 por essa sucata. Então, a gente faz a Fantástico. negociação toda junto. Fantástico. Vocês já estão produzindo essa aqui? Hoje Já estamos. Já estão produzindo. Já está em Já está em produção. mercado já. Já foi testada, já Testada. foi homologada por essa grande cervejaria, Ótimo. já foi aprovado, já só estamos esperando os pedidos, mas já estamos fornecendo para cervejarias menores, né? Porque perfeito. o processo é um processo delicado, né? Caixa Claro. o molde é todo em bronze e alumínio, o molde não pode ser só em aço, Olha que por causa da interessante. troca de temperatura. Aham. Então, além de ser um produto mais delicado, né? Apesar de ser uma caixa de cerveja, ele é mais delicado do que uma caixa KLT da indústria automobilística, por exemplo. Imagina. Que interessante. E aí a ferramentaria dele é toda específica, né? Toda feita para o Justamente. ferramental para poder produzir. Os materiais utilizados, né? O bronze e alumínio, ele custa 7, 8 vezes mais do que o aço e Nossa todo senhora, essa é a proporção? e Como o molde, é mais caro? e o molde é todo, parte interna e externa é todo em bronze e alumínio. Bronze e alumínio. Muito bom. E hoje vocês conseguem produzir qualquer cor, né? Porque você consegue, né, colocar aditivos e colocar cores. Sim. Né? Você pode colocar preto, você pode fazer cinza, você pode fazer... Eu tenho um colorista na minha unidade de reciclagem. Que legal. E ele acerta a cor. Mistura as caixas, as sucatas com cores diferentes, se não for uma cor básica. Se for uma cor básica, a gente pode colocar master também, né? Perfeito. Para colorir. E a gente hoje... Essa é uma outra vantagem também, porque quando você compra material de terceiros, você tem um lote mínimo do fornecedor, né? E às vezes um cliente queria comprar, eu queria 1.000 caixas vermelhas, mas para fazer eu não consigo comprar matéria-prima para fazer 1.000 caixas. Aí já entra em contato comigo, Cris, você tem aí material para a gente fazer 3.000 quilos para fazer 1.000 caixas? Tenho. Aí eu já preparo, o colorista faz a coloração e já sai o granulado, ó. Já sai o granulado com a cor. Com a cor. Que fantástico. E esse material, ele antes é descontaminado. Você já foi num boteco e que o camarada pega a tampinha de cerveja e cai dentro da caixa. Sim. Aí a garrafa vai, essa tampinha crava dentro, crava na caixa. Quebra uma garrafa, crava pedaço de vidro. Então o trabalho que a Cristiane faz antes de qualquer coisa é moer essa caixa e lavar. Lavar o flake. Esse material pesado ele afunda, o metal sai com eletroímã, retira os metais. Vamos até, Bíblia, muito legal você ter começado com essa explicação. O Cristiane, explica pra gente, eu acho que é bom até para nossa audiência, porque a gente que conhece a indústria sabe como é que é um triturador, sabe como é que é um lavador, mas explica o processo de uma forma bem detalhada, eu acho importante nesse bloco, porque é uma informação que não é tão comum. A gente que vive em indústria conhece bastante isso, mas explica para nossa audiência como é que funciona o processo todo, quando você recebe a caixa, como é que você tritura, como é que são esses trituradores. Conta um pouco, obviamente é difícil sem ver o equipamento, mas conta um pouco para a audiência como que é o processo completo quando você recebe essa caixa aqui, para reciclagem, assim, para você voltar ela para o processo. Bom, primeiro a gente recebe o material e esse material todo é pesado. Perfeito. Na verdade, a permuta de sucata que a gente faz é plástico com plástico. Só que eu recebo caixa usada. Então, por mais que seja, por exemplo, do Mercado Livre, e eles tirem o produto que eles têm, mas às vezes a pessoa joga pituca de cigarro dentro da caixa, papel, plástico. Então, primeiro você tem que tirar Então, antes de entrar no moinho propriamente dito, a gente já faz essa preparação, que a gente chama de preparação de material,
que é você preparar a caixa para entrar no moinho. Mas é uma verificação, Uma a pessoa verificação. Olha, já vai uma. tirando. Uma. Tem uma pessoa que Na olha para verdade, preparar. até mais de uma pessoa. A gente mais, geralmente sim, tem 2 pessoas no moinho. Perfeito. Para ir separando, tirando Sim. do pallet. Impurezas e coisas que estão, madeira, plástico, tudo. O que é visível. Tem coisas que não é, que não, como a Bíblia falou, depois a gente lava. Tá. Aí a gente tem 2 moinhos, um moinho menor e um maior, que tem uma capacidade de moagem em quilos por hora maior. Você tem que ter muito cuidado, porque o moinho, na verdade, eles são facas. Que eles cortam. Sim. Então, o operador ele não pode ter acesso aonde tem a faca. É porque tem todo o problema de segurança do trabalho. Exatamente. Então, a gente no nosso moinho, ele tem uma esteira bem grande. Tá. E as facas ficam bem no alto, assim, ficam uns 3 metros de altura. E você tem essa esteira onde os operadores vão separando e limpando esse material e colocando na esteira. Perfeito. E a esteira sobe com a caixa e ela cai dentro da gravidade, corta a faca e depois cai num tanque de água, onde o material pesado, que nem o Bíblia falou. Que é esse produto aqui, não é? Esse flake é a caixa cortada. Já cortada, já né? cortada. Já cortada, porque ela picota a caixa, Ela picota a caixa. Picota a caixa, é legal. E olha o tamanho que fica. Fica bem grande. Olha só. E aí você tem o tanque, onde você faz a lavagem desse material. Perfeito. Depois, esse material ele vai para um silo, ele é aspirado com um tubo, vai para um silo, e aí você coloca em bags, que são bolsas né, grandes, onde vai esse material. Como é que é a secagem aqui? Depois que ele é lavado e triturado, como é que ele é seco? Ele tem ventoinhas que secam. Tem ventoinhas que secam. Mas ele vai para um moído, mas o que eu faço? Agora a gente tem a parte de extrusão, que faz a extrusão. Então, esse material, o colorista faz o que a gente chama de mistura, também num silo grande, um blend, onde ele coloca óxido de cálcio, que é um material que ajuda na secagem. Legal, entendi. Entendeu? Tem vários aditivos que a gente coloca, além do colorante, para você melhorar. Tem o engage, que você melhora a resistência. Então, quando você faz o granulado, você já prepara o material perfeito para as injetoras que injetam as caixas. Perfeito. E aí depois então, esses bags vão para essa mistura. Então, você bate esse material para acertar a cor e os aditivos. Isso em alta temperatura já, né? Isso está... Não, a mistura ainda não. A mistura ainda não? Aí, na extrusora... Aí, quando ele está na extrusora, sim. Aí, sim. Legal. Aí toda essa mistura entra na extrusora. Na extrusora. Perfeito. E você vai alimentando também. Perfeito. E ele derrete esse material. Perfeito. O nosso cascata. Cascata, né? Sai tipo uma cachoeira de plástico, né? De plástico derretido. Azulzinho, vermelhinho, né? Isso. Aí tem uma matriz que forma o que a gente chama de macarrão, que na verdade são fiozinhos. Que depois eles são triturados. Eles são triturados lá na frente com o granulador, que a gente chama para fazer o pellet, que a gente chama, né? Que são os grãozinhos. Você sabe que isso eu acho que é tão legal a gente compartilhar isso com a nossa audiência, porque já que a TV Cultura expõe o nosso programa, apresenta o programa de Ribeirão Preto aqui no leste, aqui de São Paulo, são 9 milhões de pessoas. A grande maioria das pessoas nunca visitou uma indústria, né? Não tem. Alguém já trabalhou tudo, mas imagina o tanto de ramo de negócio, tanto de trabalho que tem, a pessoa conhecer um ramo de reciclagem. E por que isso é interessante? Você vê todo o cuidado de vocês para manter a qualidade do plástico. Eu acho que essa questão que vem, né, do preconceito, né? Porque a palavra é essa, é um preconceito, né? Um conceito pré-existente de que isso aqui não tem qualidade porque veio de um material reciclado, é que não conhece o processo industrial. O cuidado com os aditivos, o cuidado com o quanto que vai ser colocado, né? Imagina, Bília, você que veio da indústria automotiva, né? Que trabalhou muitos anos lá e hoje tem muito conhecimento do plástico, você sabe quando você vai fazer a verificação e inspeção de brilho, de força, de todos os testes. Imagina, você falou 20 testes. Todas as suas caixas têm testes. Então isso garante uma qualidade de produto fantástico. Então hoje, essa questão do preconceito sobre o que é reciclagem, na maioria das vezes é por desconhecimento. Sim. Porque o processo hoje, as indústrias hoje são muito modernas, tem equipamentos muito mais qualificados. Eu tenho uma história rápida que eu vou contar aqui.
O episódio, vocês falam mais, mas eu acho interessante. Eu sou biólogo de formação. E quando eu estava no meio da minha graduação, eu ajudei, dentro de um estágio que eu fiz, um grupo de catadores, né, de coletores em Brasília. E eles vendiam plástico aqui para São Paulo. Isso já são 30 anos atrás. Você imagina que há 30 anos atrás, a gente lá de Brasília, porque eu sou de Brasília, a gente mandava material plástico separado nessa estrutura para as indústrias de São Paulo. Então, naturalmente, naquela época não tinha muito em Brasília ainda empresas, né, que produziam plástico ou que produziam materiais plásticos, ou que tinham extrusoras, ou outro tipo de tecnologia para a produção de plástico. Vinha muito para São Paulo. Isso faz 30 anos atrás. Imagina como a indústria do plástico melhorou em 30 anos. A tecnologia, os aditivos, a questão de crédito de carbono. Então, hoje essa indústria melhorou muito. Então, hoje o produto que vem, você vê todas as... Esse aqui é de reciclado, né? Uhum. Esse aqui. Você vê a qualidade, o acabamento, tá vendo? Ó, PP, bem determinado. Olha a qualidade da marca, né? Que o produto tem uma qualidade fantástica. Então, assim, para quem está escutando o nosso episódio aqui, entender que o que vem hoje de forma reciclada tem um nível de qualidade e cuidado que atende à especificação daquele processo, daquele produto, daquela embalagem, daquele cliente, em altíssimo nível, né? Você não precisa colocar tudo matéria virgem. Então, a gente incentivar a reciclagem, né? Separar um plástico para que ele possa voltar ao processo na nossa residência é muito importante. Né? Com certeza. Né? Com certeza. Hoje vocês recebem produto além do... Vocês pegam material reciclado de outras instituições para levar para o processo, Cristiane? Não, a gente... O nosso foco ainda é trabalhar com os nossos clientes. Os clientes, mas várias pessoas estão entrando em contato com a gente. Por exemplo, a cooperativa de Guaxupé, legal. Café. Café, porque Me são mandou fortíssimos de café. A gente está tentando ver uma possibilidade deles mandarem, eles não compram caixa plástica, para eles mandarem material para a gente trabalhar. Que material que eles têm lá? É saco? É saco, eles têm, o mais interessante seria as bambonas que eles colocam os agrotóxicos, mas aí teve um problema deles não poderem mandar, porque pode ter algum resíduo. Exatamente. Então a gente está estudando, até combinei com eles que quando tiver algum vendedor nosso na região, a gente ir lá, porque você olhando fica mais fácil. Sem dúvida, de fazer essa investigação, porque né? A gente analisar qual tipo de material. Uhum. A Loli, como eu falei para você, que faz produtos plásticos, e a gente está tentando agora, nós vamos fazer um contrato com a PepsiCo também, né? Perfeito. Porque o Cubilha falou da parte do berquê, mas a gente também está no contrato a gente pegar os saquinhos em BOPP, Sim. que vão salgadinhos, e usar também nos pallets. Porque é PP também, né? BOPP. Basicamente PP, né? Polipropileno. BOPP, né? BOPP, né? E a gente vai utilizar também junto com o BQ, então, que é a parte a gente vai fazer pós-indústria deles e também eles vão lavar os saquinhos que o pessoal já comeu e mandar pra gente. Olha, vamos falar de sustentabilidade agora no próximo episódio, já começando com essa questão, né, de diminuição de aterro, né, o quanto que isso é impactante. Mas vamos falar no terceiro bloco, né? Então, pessoal, vamos para o intervalo aqui, voltamos daqui a pouco, né, para falar um pouco, né, da questão de sustentabilidade aplicada ao produto. Até lá. Voltamos agora, pessoal, no terceiro bloco aqui da nossa entrevista com a Ecobox. Vamos falar sobre sustentabilidade na prática, no dia a dia da empresa. E eu acho que a gente podia começar, né, com essa questão toda da economia circular. Né? Explica pra gente como é que vocês hoje trabalham esse tema, o que é esse tema para vocês. Vamos falar um pouco sobre esse tema. Bom, hoje a gente trabalha muito focado na questão da economia circular com os nossos clientes. E cada vez que a gente aborda esse assunto é um sucesso, porque isso é o foco também de todas as empresas, né? Hoje a gente vê as empresas com departamentos de sustentabilidade. Então, é uma coisa que é muito importante para a gente e para eles também. No nosso caso, a gente faz essa permuta de sucata, como eu citei lá no começo da nossa conversa. Não precisa ser caixas nossas. Perfeito. Pode ser caixa de concorrente. Então, a ideia é realmente fechar a economia circular, independente seja caixa nossa ou não. Então, terminou a vida útil do produto, esse produto é reaproveitado na cadeia produtiva.
Perfeito. Então, a gente faz a permuta de sucata de caixas nossas, de caixas concorrentes. Trabalhamos com empresas que compram caixa da gente e que não compram caixa da gente. Estamos desenvolvendo contratos com, inclusive, com empresas que produzem peças automotivas e não têm unidade de reciclagem. E para eles mandarem esse material para a gente, então seriam os galhos onde o material é produzido, quando a gente injeta, tem um galho que sai da matriz. Da galinha. Aí já manda esse galho também. A gente tem a gente não tem nada escrito, mas já é um contrato verbal com a Raymond, que fica do lado lá da nossa unidade de reciclagem. Então, ele já separa esse material e a gente troca por pallets plásticos que eles utilizam. Então, Cristiane, eu tenho 3.000 quilos aqui. Então eu vou te mandar 20 pallets. E aí sai o caminhão com os pallets, chega lá, recolhe. Fantástico. A gente emite nota fiscal de mesmo valor, mata a nota e não tem desembolso financeiro. Então, assim, a gente está trabalhando fortemente com isso, desenvolvendo contratos com grandes empresas também para receber esse material e fazer a permuta. A gente compra também, tá? Claro. Por quilo. Mas para o cliente, sob o ponto de vista da sustentabilidade e até o custo-benefício, é melhor fazer a permuta por caixas novas ou pallets plásticos novos. Perfeito. Você vê uma coisa interessante de pallet, né? As pessoas não conhecem tanto isso, mas o pallet de madeira, ele primeiro que é um ativo florestal. Você tem que plantar ali, você tem uma indústria para você produzir, e a durabilidade de um pallet de madeira é muito baixa comparado a um pallet de plástico. Né? Assim, eu não sei, vocês sabem a comparação de durabilidade, mas deve ser muito maior, né? Assim, muito maior. Muito maior, absurdamente maior, né? É muito maior e na indústria, por exemplo, farmacêutica, é proibida a madeira. É proibida a madeira. E, por exemplo, a moto Honda da Amazônia já não usa pallet de madeira faz 20 anos. Imagina. Porque solta algumas farpas que podem causar um acidente leve. Então, já tem uma norma. A Mercedes-Benz no Brasil também já não usa pallet de madeira faz 15 anos. Perfeito. Então, isso aí ainda o preço ainda do plástico é maior do que a da madeira. Mas em algumas imposições para a indústria farmacêutica, por exemplo, já tem obrigando o pessoal a usar pallet de plástico por causa da higienização. Perfeito. Não cria fungo, né? Fica isento de fungos, de alguns micro-organismos que se proliferam. Né? Tem o famoso cupim da China que você tem que fumigar. Né? A fumigação é um produto químico extremamente forte e que contamina a madeira. Por isso que não pode ser na indústria farmacêutica, não pode. Hoje a gente tem um pallet light, que é um pallet leve, pallet de 8 quilos. E hoje a gente exporta nossos produtos para a América Latina, a gente manda no nosso pallet. É mais barato a gente mandar no pallet plástico do que comprar um pallet de madeira fumigado com certificado. Aí aquele código de certificação chega na fronteira, né? Se na produção misturou de um código com o outro, já trava toda a documentação. Então a gente prefere exportar tudo em pallet plástico. Eu acho que é uma iniciativa das empresas, esse estudo, né, do ciclo de vida do produto mesmo, e o quanto que isso contribui para uma gestão da sustentabilidade, gestão de meio ambiente. Né? Porque você precisa ter um pallet fumigado, com certificado, que tem baixa durabilidade, que vem com potencial contaminação. Então, e você desenvolver um estudo, porque tudo eu acho que é importante parar para estudar, né? Parar para planejar. Vamos fazer a troca dos nossos pallets. Então, você vê, todas as empresas que vocês comentaram aqui, com certeza na área de desenvolvimento lá de P&D deles, na parte de inovação, vamos melhorar o processo, vamos melhorar as embalagens. Então tem muita empresa no Brasil ainda, porque a grande questão aqui, né, Bíblia e Cristiane, é que a grande empresa, eu digo, tem robustez e musculatura para fazer esse estudo. E a pequena e a média? E aí eu sou muito provocativo com os empresários de pequenas empresas e médias empresas a investir nesse estudo. Vocês hoje, imagina, o que vocês produzem de embalagem, tem para empresa pequena e média, com certeza, mas com certeza os grandes volumes de vocês vão para as grandes empresas, que compram milhões de caixas. Agora, pensar que um pequeno, microempresário, até um médio empresário, se estudar o benefício de usar um pallet de plástico e trabalhar a logística reversa disso, a economia circular de pegar... Se ele entender que isso é importante, e obviamente essa mensagem é para o médio, pequeno e o microempresário, ele tem um ganho fantástico
e tenha um comportamento sustentável no negócio dele, né? Porque sustentabilidade, e eu concordo com você, Billy, você falou no início, muita gente tem esse tema como uma fantasia, como uma coisa muito mais falada e pouco praticada. Então, por exemplo, falar de embalagem, por exemplo, é uma coisa importantíssima no pequeno, micro e médio empresário. É porque o pequeno empresário, às vezes, ele vê aquilo só como um custo. Ele Exatamente. não analisa os pontos que você citou. Né? Ele, além do benefício para o meio ambiente, porque a gente fala assim, a parte do corpo humano que mais dói é o bolso. Sem dúvida. Então o camarada fica, às vezes, só pensando no custo. Sim. Mas ele também não tem ainda as ferramentas para calcular o benefício. Perfeito. Um pallet plástico quebrou, ele vai lá, troca, recicla, vai receber um pallet novo de volta. Todo o material plástico que ele coleta na fábrica dele, até o copinho plástico, tudo aquilo que ele faz uma coleta bem inteligente, isso aí retorna e ele acaba zerando esse custo maior que ele tem. E, por exemplo, na área de logística, até pouco tempo, o pessoal achava que caixa plástica era despesa. Então o pessoal usava caixa de madeira. Né? E ainda temos o absurdo no Brasil, você vai no Ceasa, o pessoal ainda transporta tomate em caixa de madeira. Sim, né? Sim. Aí nós temos alguns contatos com empresas alemãs e suíças no mesmo segmento nosso, a gente troca algumas informações técnicas. Uma das coisas que eles falam foi que o produto ainda no Brasil é barato. O produto que vai ser transportado. Na Europa, como o produto é mais caro, então justifica mais. Uma embalagem mais cuidadosa. Por exemplo, na Europa não se coloca mais maçã na colheita de maçã, não se usa caixa de madeira de jeito nenhum, é só caixa plástica. Perfeito. Você vai no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a coleta de maçã ainda é em caixa de madeira. Perfeito. E aí tudo esbarra no custo. Só que uma caixa de madeira, ele tem que reformar cada safra, ele precisa reformar. Aquilo ali cria fungo. Então, ele tem que estar passando algum produto para descontaminar. E os organismos ainda fiscalizadores ainda não chegaram nesse ponto. Então, ainda a gente tem, no Brasil, um grande caminho ainda a trilhar, e é nisso que a nossa empresa está investindo. Né, de conscientizar os empresários, os menores, que você bem citou, que é importantíssimo, porque aí fica... pulveriza a coisa, né? E aí, sabe como que é? O empresário, ele se espelha no outro e vai, isso aí acaba se proliferando de forma bem orgânica, bem sustentável. Então, é isso que a gente tem buscado na clarificação desses temas com os nossos clientes. Pensar que uma empresa grande, ela faz conta, né? Ela calcula tudo porque ela está ali buscando produtividade, buscando eficiência de processo. Isso que você citou é bem interessante, Billy. Imagina, ele para um processo, uma quantidade de pessoas para reformar a caixa, ele compra madeira para reformar a caixa pode estar contaminada. Então, você vê o tempo destinado a isso, a matéria-prima destinada a isso, a possibilidade de acidente do trabalho, porque é uma caixa que vai ter danos, a pessoa está martelando ali, é um processo muito mais artesanal. E agora você colocar isso em hora das pessoas, em matéria-prima utilizada, se essa conta for pensada para um produto plástico, o ganho é absurdo. Imagina, são 20 milhões de empresas no Brasil, são 1.500, 2.000 empresas acima de 1.000 funcionários, são poucas empresas grandes. Imagina a quantidade de empresa que usa embalagem no Brasil. Obviamente é muito mais pulverizado, mas se ele conseguir fazer essa conta, né, o empresário parar para estudar, é uma provocação que eu faço, né, de, ao invés de falar, não, tá caro. Não, mas ele não estuda o que é caro, né, o tempo das pessoas, o material que vai ser usado. Isso, obviamente, dá ganhos para ele, né? Dá ganhos para ele. Vocês têm algum projeto para ISO 14001? Já foi discutido isso na empresa? Temos um cronograma. A nossa empresa, ela gera muito, o resíduo é quase zero, porque o plástico a gente reutiliza. Sim. Até as borras de limpeza do chão, do né? cilindro e tal, já vai, lava, moe e reutiliza. E a água é toda circuito fechado. Perfeito. Nós não temos descarte de água. Trabalha tudo circuito fechado, mas mesmo assim a ISO 14000 é mais na conscientização das pessoas, dos funcionários internamente, fazer a coleta seletiva de forma adequada,
temos às vezes tem algum contaminante na ferramentaria, uma estopa com óleo, tal, que hoje a gente já separa tudo isso. Isso aí tem uma empresa especializada que vem, retira, recolhe, a gente já recolhe. O óleo de uma máquina que é trocado, a gente manda fazer a reciclagem desse óleo. Fantástico. Então a gente já não faz nenhum descarte. Mesmo porque a CETESB, felizmente aqui em São Paulo, ela atua de forma bem forte nesse mercado. Mas nós já temos até um cronograma para executar isso no ano de 2024, vai ser certificada em ISO 14000. Muito bom. Eu acho que assim, né, a ISO 14000 vai ajudar nos processos, né, porque ajuda muito nos processos, e a chancelar, né, todas essas práticas que vocês já têm dentro de uma estrutura de gestão, né? Porque essa mesma ferramenta que hoje você tem da ISO 9001, você vai estruturar dentro da ISO 14001. Então você vai levantar riscos e oportunidades da 14001 para ver o que vocês podem, né, dentro daquele processo trabalhar. Um plano de resposta à emergência, uma coisa muito legal da ISO 14001 é você ter resposta à emergência. Vocês viram os casos de incêndio que estão tendo, né? Você vê como a ISO 14001 ajuda muito nesse processo de você minimizar eventos como esse, né, de acidentes, né, como incêndios, explosões, né, curto-circuito, assim. Obviamente tem uma parte de saúde e segurança do trabalho, mas para equipamentos onde você tem um potencial dano ambiental severo, você obviamente tem uma atenção na ISO 14001. Com certeza vai ajudar muito vocês nesse processo. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio, uma conversa muito boa, muito técnica. E deixo o espaço para vocês falarem com a audiência, falar um pouco, né, com aqueles que acompanham vocês e que conhecem a Ecobox. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade de convidar todo mundo que da indústria, da parte de serviço também, que tiver caixas plásticas, que quiser fazer pallets plásticos, qualquer produto plástico que vocês têm dificuldade em mandar para o aterro, procurem nosso site www.ecobox.com.br, entre em contato com a gente, vai ser muito importante para a gente conversar com vocês, buscar soluções. Nossa empresa, ela trabalha com soluções, não é para vender caixas, mas vender soluções em embalagens e também na parte de reciclagem. Então vai ser um prazer conversar com vocês e a gente fazer e fechar a economia circular de vocês. Eu gostaria de aproveitar esse espaço e convidar aquelas pessoas que tenham ideias novas nesse segmento que não está sendo bem aproveitada, nos apresente, que temos sempre interesse em estar inovando e buscando novas soluções para esse mercado. De embalagem, muito bom. Pessoal, então muito obrigado, desejo a Ecobox, né, uma jornada fantástica, né, de crescimento, de inovação. Eu acho que o propósito de vocês tem uma força dentro do ambiente de sustentabilidade muito forte, né? Imagino que vocês diminuem aterro, o que vocês diminuem em consumo de plástico. Emissão de carbono. Emissão de carbono. Se a gente for contabilizar isso, é uma resposta, né, de vocês, pelo trabalho de vocês, fantástica, né? Então, parabéns, que sigam fortes nesse processo, que mais empresas, né, percebam que trabalhar com embalagem, né, plástica sustentável, como vocês se propõem a fazer, é muito inteligente, né? E mais durável, e vai manter a qualidade do produto, né? Tem toda uma estrutura técnica aí que suporta bem esse trabalho de vocês e o produto, né, da empresa que está ali, né, contratando a embalagem de vocês. Então, muito obrigado, sucesso. E, pessoal, muito obrigado a você que acompanhou o nosso episódio. É muito importante vocês entenderem como esse processo ocorre, né? A Cristiane apresentou muito bem aqui, o Bilha falou bastante, né, dos equipamentos. É bom que a gente conheça o processo, né? Hoje, uma embalagem sustentável, perdão, uma embalagem reciclável ou de origem reciclada, de material reciclado, tem uma qualidade fantástica, né, e pode ajudar muito o seu negócio, a sua empresa, e minimizar aí, né, o impacto ambiental, né, essa pegada ambiental da organização, da sua organização. Então, muito bom ter você aqui no nosso episódio. Espero você no nosso próximo aqui no YouTube da CG4 e na TV Cultura Paulista. Um abraço e até breve.